Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente a participação de todo mundo que está aqui com a gente hoje, nesse final de tarde. Bom, eu ia até falar, aqui então tem o chat, tem o Q e o A, então a gente, ao longo da nossa conversa, vocês podem ir mandando as perguntas e a gente vai abrir um espaço final para comentar as perguntas de vocês e comentários, tá? Então, eu sou Joana Siqueira, eu sou uma das coordenadoras do Comitê de Diversidade e Inclusão da BPI. E, em nome do comitê, gostaria aqui também já de salientar o nome dos outros coordenadores, Isabela Cardoso, Monique Bastos e Pedro Vilhena. Nós organizamos esse webinar para comemorar e homenagear diversas mulheres que fazem parte do mundo de PI no Brasil e que participam ativamente da BPI. Um pouquinho atrasado, mas ainda em tempo. E, para começar esse webinar, eu gostaria de trazer uma reflexão e vou compartilhar aqui com vocês uma fotografia que foi publicada no Instagram da BPI há umas 2 semanas atrás. Todo mundo está vendo, né? Dá para ver bem essa fotografia. Então, há 40 anos atrás, era esse o público que estaria assistindo um congresso da BPI. Então, quando as pessoas perguntam, nossa, já tivemos melhoras? Como é que está essa questão de gênero? Eu acho que essa foto ela vem para refletir muito, que a gente tem muito ainda para melhorar, mas que, sem dúvida, esse cenário já mudou. Então, fica essa foto aqui para a nossa reflexão e, ao longo da nossa conversa, eu acho que a gente vai vendo que realmente isso daqui já virou a página, né? Enfim, hoje em dia é importante a gente salientar que a BPI tem um comitê, como eu já falei inicialmente, Diversidade e Inclusão, tem um olhar muito especial para a questão dos grupos diversos, e aqui a gente vai estar focando na questão de gênero. A BPI, hoje em dia, já podemos dizer que 50% do comitê executivo é composto por mulheres, além das associadas, das palestrantes. Esse olhar está muito forte na BPI. Em cada situação, no momento que a gente, por exemplo, vai organizar um congresso, é sempre muito pensado, e é importante que tenha participação feminina. A Letícia está aqui na questão dos próprios artigos, a gente também tem essa preocupação de que aconteça esse equilíbrio de gênero na BPI, da forma que a gente já está vendo que está caminhando para isso. Deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar. Pronto. Para eu poder agora apresentar nossas palestrantes, que são 3 mulheres incríveis. Elas têm algumas coisas em comum, outras coisas que não são tão em comum, mas elas são 3 mulheres muito envolvidas na BPI. Então, vamos lá. Vou começar apresentando a Tatiana Campelo, que é sócia nas áreas de propriedade intelectual, inovação e tecnologia, privacidade de dados e segurança cibernética do Demarest Advogados, e é 2ª vice-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Letícia Dantes, que é sócia da Guzmão e Labruni Advogados e diretora editora da BPI, e a Fernanda Bezer, que é gerente de Business e Legal Affairs e Propriedade Intelectual da Netflix, e atua como diretora adjunta da Câmara de Nomes de Domínio do Centro de Soluções de Disputas da BPI. Então, aqui ficou bem claro que são 3 super mulheres que têm uma trajetória diferente, mas que mas todas estão atuando fortemente na BPI. Então, para começar nosso bate-papo, eu queria pedir para cada uma de vocês para expor essa trajetória profissional que cada uma percorreu até o momento. Quem quer começar? Vamos lá, eu acho que eu posso Vai começar. lá. Joana, obrigada pelo convite, né, em teu nome, mas de todos do comitê.
E ressaltando aqui, não só a gente tem entre os nossos associados, né, associados da BPI, mas a gente tem a nossa diretora executiva, a Érica, né, Ai, também como claro! uma mulher na BPI à frente, e super atuante, uma liderança incrível, e junto também com as colaboradoras que a gente tem à frente da BPI. Então, acho isso também uma posição de destaque, de importância, e a gente está vendo cada vez mais esse tipo de liderança, o que é muito bom. Bom, contando um pouco, né, da trajetória, eu vejo toda essa questão da importância do gênero, da importância da consciência, né, que a gente hoje em dia tem, que é muito diferente de quando eu comecei minha carreira, de onde a gente está e onde, né, de quando eu comecei. A gente chegou hoje num patamar de consciência, num patamar de acolhimento muito diferente. Eu sempre fui muito acolhida, mas um acolhimento natural, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente talvez tenha um acolhimento mais pensado, mais organizado, mais estruturado, mais plural. Então, isso é muito importante também. Eu comecei no Rio a minha carreira com o Denis Borges Barbosa, meu grande professor saudoso, Denis Borges Barbosa, na área de TI. Fui para os Estados Unidos, voltei, fui parar em São Paulo, e aí em São Paulo, então, eu falei, eu quero trabalhar com contratos em propriedade intelectual, e aí comecei minha carreira, então, no Demarest, naquele momento. E quando eu comecei no Demarest, eu comecei dentro da área empresarial, e ao longo, então, do tempo, eu fui montando a área de propriedade intelectual do Demarest. Depois disso, então, passaram-se os anos, voltei para o Rio de Janeiro, né, continuei liderando a área de propriedade intelectual, e aí, uns anos atrás, eu montei a área, então, de privacidade e cibersegurança do Demarest. Então, eu sempre inovei dentro do mesmo escritório, mas sempre montando áreas, inovando dentro do mesmo escritório. Então, isso também é uma característica muito interessante. Eu trabalho, obviamente, num escritório full service, com uma experiência diferente um pouco do que a Letícia acho que vai compartilhar com vocês, e acho que essa liderança, né, no sentido, a realidade dentro de um full service, a realidade dentro de uma cabeça e de uma forma de atuação muito empresarial. Então, o fato de eu ter entrado dentro, né, de ter começado na minha carreira na área empresarial foi muito boa, porque eu pude participar de outras áreas também do direito, até ficar única e exclusivamente só com a propriedade intelectual. Então, isso me deu uma bagagem e uma forma de atuação bem diversificada, e aos poucos eu fui criando, né, e percorrendo aí esse caminho, e sempre com a BPI. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente, eu não vou dar o spoiler, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Eu vou deixar então as demais falarem e depois eu volto. Acho que eu posso seguir aqui, aproveitando o gancho da Tatiana, primeiro agradecendo de novo o convite do comitê. É uma honra estar aqui com essas colegas que eu admiro tanto e que podem estar comigo hoje conversando. Então, Joana, Tatiana, Fernanda, obrigada pela oportunidade. E eu tenho uma história meio atípica para a minha geração de formação na matéria. Toda a minha vivência profissional é em Gusmão e Labruni. Eu sou meio uma mosca azul aí, ou branca. Enfim, eu me formei convicta de que eu seria promotora de defesa do consumidor. Eu jamais imaginei advogar. Eu prestei a OAB porque eu achava que tinha que prestar, mas... E acabei encontrando a propriedade intelectual por acaso. Eu me formei em 95 e naquela época as universidades não tinham uma formação, eu estudei na USP, em São Paulo, eu não tinha uma formação específica em propriedade intelectual, conhecia pouquíssimo da matéria e acabei encontrando a propriedade intelectual porque uma amiga trabalhava aqui, precisava de alguém aqui, me indicou, eu falei, bom, já que eu nunca vou advogar, deixa eu ter a experiência de advogar, para ter certeza de que isso eu não vou querer fazer. E acabei me encontrando com a matéria desse modo, totalmente crua, totalmente despreparada para a matéria de propriedade intelectual. E fui sendo formada dentro de um escritório
especializado por toda a minha vivência. Depois eu também tive uma vivência fora, eu me desliguei do escritório por um período curto, eu fui fazer mestrado no exterior, fui para a Bélgica, Universidade Livre de Bruxelas, e fui estudar Direito Comparado. Naquele momento eu ainda não tinha certeza, tinha trabalhado 2 anos aqui, não tinha certeza se eu ficaria nessa matéria, e voltei para cá e fui me apaixonando por propriedade intelectual aos poucos. Então, essa é um pouco a minha história. Vindo de um escritório especializado na matéria e um escritório que esse ano completa 35 anos, acompanhando de uma certa forma a história da própria BPI, acho que desde o meu primeiro dia aqui, a BPI se fez presente na minha... E aí eu vou falar também disso um pouco depois, mas eu já estava imbuída de aprender e conhecer propriedade intelectual. Então, desse começo, eu tive um olhar já enviesado e nele continuo. Então, eu continuo aprendendo com vocês. Então, acho que eu quero ouvir um pouco de passar a palavra para a Fernanda, que pode trazer uma visão diferente. Obrigada, um pouquinho diferente. Gente, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. Joana, obrigada novamente pelo convite, estendo meu agradecimento também à comissão, ao comitê, não só por esse evento, mas pelo trabalho incrível que vocês têm feito, por sempre trazer temas tão importantes para a gente refletir e discutir no âmbito da associação. Diferente da Letícia, acho que a minha história foi de amor à primeira vista com propriedade intelectual. Eu comecei, foi meu primeiro estágio e meu primeiro emprego, que foi na Montauri. Então eu comecei trabalhando com a Joana, eu trabalhava em outro setor, mas chegamos a conviver bastante tempo no escritório. E desde, assim, eu tinha uma vontade, um desejo de trabalhar com direito autoral. Então, eu entrei na faculdade já com isso na cabeça, que eu fazia teatro, não sei o que eu fui fazer direito, sabe? Eu fazia teatro, eu era toda alternativa e fui fazer direito. E aí, achei que trabalhando com direito autoral eu ia juntar as duas coisas. E acabei vendo todo o mundo, né, que propriedade intelectual abre para a gente. E me apaixonei, trabalhei com contencioso muitos anos. No final de 2014, no começo de 2015, eu saí do escritório, fui trabalhar na OMP, em Genebra, e aí eu fiquei lá durante 4 anos, trabalhando no Centro de Arbitragem e Mediação. Então, foi uma experiência completamente diferente, sair de escritório para uma organização internacional, riquíssima, né, pela parte profissional e também pessoal, de estar tendo essa experiência de estar em outro país, trabalhando lá. E quando eu retornei, eu entrei na Netflix, onde eu estou desde 2019. Eu comecei aqui como especialista focada na parte de propriedade intelectual, e desde o ano passado eu expandi o meu escopo de trabalho, abarcando também a parte de direito do entretenimento, a parte de business and legal affairs aqui. Então, continuo com o meu chapéuzinho de PI e agora fazendo outras coisas. E também, igual a Tatiana e a Letícia, também desde o começo a BPI esteve presente na minha formação. E a gente com certeza vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa tarde. Obrigada, menina. Letícia, me dá aflição de escutar a tua história, porque é igual a minha, tá? Almas gêmeas. Mas, enfim, não vou me estender a minha história, não dessa vez. Eu queria aproveitar, Fernanda, queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que o seu papel como in-house ele é diferente da Letícia e da Tatiana, e eu queria saber o que você entende como um papel da in-house para a promoção da equidade de gênero no nosso mercado. Essa é uma pergunta super interessante, Jo. Eu acho que assim, a gente tem todos os desafios de qualquer outro ambiente de trabalho, né? De ter uma promoção de diversidade e inclusão interna dos nossos próprios times, de recordar desses fatores importantes na hora que a gente está fazendo uma contratação, dentro do nosso ambiente de trabalho. Os desafios continuam muito semelhantes. Por outro lado, a gente também tem a possibilidade de
modificar um pouco ou de influenciar um pouco mais no mercado jurídico, contratando escritórios que promovem mais diversidade e inclusão, que estão, de fato, privilegiando isso, que têm programas ou que demonstram que têm sócias mulheres, profissionais pretos, profissionais LGBT, profissionais trans, enfim, todas as várias camadas de diversidade. E também recordar no dia a dia, né, da gente ver, poxa, contratei esse escritório porque tinha 50% ou mais de mulheres, mas só tem homem trabalhando nos meus casos. A gente vê que quem está bilando, na verdade, não é mulher, né? Então, de lembrar e recordar o parceiro, o escritório externo de vem cá, cadê as advogadas do seu time? Por que você não bota alguém para trabalhar no meu caso? Estou sentindo falta de um pouco mais de apoio aqui, enfim, de estar recordando. Então, acho que é uma responsabilidade compartilhada de quem está in-house e quem está em escritório, mas a gente tem esse um pouco de diferença, né? De ter essa decisão na hora de contratar e de ter a voz de cliente de pedir mais participação, de lembrar de que a fatura vá no nome do profissional que trabalhou, no caso, né, uma mulher, enfim, etc. Obrigada. Não, importantíssimo isso. E, sem dúvida, é um trabalho em conjunto, mas eu acho que o in-house acaba pressionando, né? De alguma maneira, eu acho que isso é muito positivo para mudar essa cultura, de um modo geral. Com certeza. Assim, de um modo geral, a gente vê que as empresas têm essa preocupação já há bastante tempo, mas a gente também vê isso no mercado jurídico, nos escritórios. Seja com um programa específico, ou às vezes é um escritório menor, boutique, que não tem como criar um programa robusto e tal, mas que tem essa preocupação já no DNA do escritório. Uhum. Mas a gente vê que existe essa preocupação, e eu acho que a gente trazer esses assuntos, esses temas nos congressos da BPI, nas nossas reuniões aqui, é super importante, porque a gente continua fomentando o tema. Com certeza. Bom, agora a gente vai chegar no ponto-chave do nosso webinar, que vai falar, a gente quer agora escutar de vocês a importância da participação, né, das associações. Aqui nós temos 3 mulheres com bastante experiência em diversas associações nacionais e internacionais, e uma longa e ativa participação na BPI, como eu já apresentei nossas palestrantes. Então, eu queria pedir para vocês compartilharem um pouco o que isso influenciou nas carreiras de vocês, essas participações nas associações. Vamos lá, quer começar agora? Letícia, começa agora você, então. Eu vou começar, então. Para mim, foi formativo e fundamental esse papel e essa interação com as associações, né? Acho que pegando um pouco o gancho da minha apresentação mesmo, eu não tinha formação nenhuma em propriedade intelectual quando eu comecei, acho que eu ouvi em 15 minutos de uma aula de direito comercial, que era propriedade industrial propriamente dita, tinha mais contato com a matéria autoral, mas muito pouco. Então, desde o meu primeiro dia no escritório, eu fui absolutamente estimulada a participar das associações, claro que recém-formada, como ouvinte, muito timidamente ainda, começar a fazer parte da rotina das associações, seja dos almoços, dos encontros, poder encontrar os colegas, entender o que se debatia, até todos os tipos de curso, formação e etc. No meu papel também no escritório foi mudando ao longo do tempo, né? Eu comecei trabalhando como advogada na área de marcas especificamente, e nela fiquei durante um bom tempo, formei, estruturei a área, preparei um advogado da minha equipe que hoje é o sócio responsável por essa área, e já há alguns bons anos eu me dedico à área de contratos e consultoria, então também fui experimentando um pouco de tudo. E as associações vieram, eu fui acompanhando nesse papel, então eu fui co-coordenadora durante muitos anos na Comissão de Indicações Geográficas, tive um enorme privilégio de trabalhar e secretariar primeiro o Dr. Carlos Frois, foi uma experiência incrível, aprendi muito sobre indicações geográficas e pude me apaixonar também por mais esse tema. Eu tive a oportunidade de ser co-coordenadora da Comissão de Marcas e vivenciar de um outro lado, né, diferente do dia a dia
só do advogado específico, mas entender um pouco o todo, né, e as problemáticas que se apresentam não só no Brasil e fora, as respostas aos questionários da IPPI, enfim, tudo que dentro das comissões se desenvolve, se fomenta, as discussões, desde pequenas decisões ou resoluções que impactam o dia a dia do profissional, até questões maiores e comuns internacionais que estavam sendo debatidas. Então, isso foi muito importante para ampliar repertório, para conhecer, e a oportunidade de encontrar afinidades, né, ao longo desse processo, conhecer pessoas, conhecer interesses, ampliar muito o meu repertório, desenvolver as minhas capacidades de diálogo, de transigir, de contemplar diferentes visões, né, quando se é chamado a, né, montar um paper, fazer uma resolução, opinar sobre um determinado tema. Depois, em outras associações, como diretora de estudos, fiquei muitos anos também como diretora de estudos na ABAP, e eu sempre senti nessas associações, e ao longo dessa evolução aí de papéis, e aí esse ano eu completo 27 anos de PI, eu sempre senti muita generosidade nesse espaço, muita possibilidade, muita vontade. Eu acho que o fato de estar numa área especializada do direito, e de estar em São Paulo, especificamente, eu acho que isso também tem uma certa diferença, uma vontade de se ampliar, de multiplicar esse diálogo. Então, em todos os ambientes associativos pelos quais eu transitei, eu sempre encontrei muita generosidade nessa multiplicação de conhecimentos, na vontade de discutir, de dividir, de ampliar e tal. Então, isso foi absolutamente essencial para a minha formação na matéria de propriedade intelectual. Eu brinco que tem gente que começa, quem aprende propriedade intelectual de uma forma sistêmica, do começo, e vai trabalhar com isso, quer dizer, começa já com um plano para fazer uma colcha de retalhos, o seu patchwork vai encaixando os retalhos. Eu comecei dos retalhos, e as associações, de conhecer cada um dos temas em pedacinhos, até eu conseguir montar uma visão sistêmica da matéria, e as contribuições, as associações, os debates, almoços, artigos, enfim, tudo isso foi absolutamente fundamental para a minha formação. Eu acho que a Letícia resumiu super bem, e tentando só complementar, né, porque eu falaria exatamente a mesma coisa do que ela colocou aqui para a gente como testemunho, né? Eu acho que a qualquer momento é importante. Então, não é só para o jovem advogado, não é só para o estagiário, não é só para o sócio, não é só para qualquer momento da carreira. É importante a todo momento, porque você troca informação, você aprende, o conhecimento ele tem que ser algo constante, né? A gente não pode estar isolado numa ilha deserta, sem trocar, sem dividir, seja o conhecimento que for. Então, a associação, ela possibilita essa troca, seja com matérias nacionais, seja com matérias internacionais. Então, quando você monta um estudo, quando você participa de uma reunião de comissão, quando você participa de um congresso, de um webinar, e hoje em dia, quantos eventos, quantos materiais são promovidos pela associação. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades, de temas e de interesses. E a associação, ela é muito acolhedora, ou seja, quem tiver afim de trabalhar, quem tiver afim de fazer, vai arrumar o seu espaço. Eu me lembro quando eu comecei frequentando ali uma reunião ali timidamente, você começa ali como na época tinha secretário, né? Então você anotava ali se era secretário de comissão até passar a ser vice ou na época eu não me lembro o nome, mas era vice-coordenador e tal, e aí vai indo, e aí a minha era depois de Comissão de Transferência e Tecnologia, Juliana Viegas era coordenadora, aí você passa a ser depois coordenador, e assim vai indo, e com isso você vai ganhando repertório, você vai conhecendo pessoas, você vai formando o seu conhecimento, porque hoje em dia as faculdades podem até ter uma ou outra matéria de propriedade intelectual, mas certamente não é o suficiente, de forma alguma. Então, é muito importante que essa educação continuada que a associação traz, isso seja mantido para a vida inteira. É muito importante que esse conhecimento de várias frentes
da área de propriedade intelectual que a associação possibilita seja realmente debatido e tenha a possibilidade de estar aqui. Além disso, você conhece profissionais, o teu nome é circulado, um tema de matéria, um tema, né, de assunto de propriedade intelectual, mas que é super importante, a gente está tendo a chance de estar aqui conversando. Então, você se mantém atualizado, você se mantém conectado, você conhece os profissionais, você tem um networking, então, assim, é uma infinidade de benefícios, não tem nada de ruim, é só coisa boa. Então, é muito importante fazer parte de associações. E quando me perguntam também, mas eu já faço parte de uma, vale a pena fazer da outra? Vale. Cada associação tem algo diferente da outra, então as coisas são complementares. Então, é muito importante você ser engajado, você fazer parte, você ter essa representatividade dentro da associação. Está me Forma cortando uma um pouquinho. mentoria, ainda que não tenha uma mentoria, às vezes, formalizada, você vai conhecendo profissionais que você, ao longo da tua carreira, vai se tornando amigo, vai se tornando referência, você vai passando mesmo e se torna amigos, realmente, você compartilha a tua vida profissional e, muitas vezes, até pessoal com aquela pessoa. Está cortando um pouquinho. Né? Está cortando um pouquinho. A minha internet, eu estou no escritório, mas a minha internet hoje resolveu ficar instável exatamente nesse momento, vocês me perdoam. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Eu tô aqui no escritório também da Netflix em Alphaville, está caindo o mundo, então espero que a internet continue aqui. Eu faço coro, faço eco com que a Tatiana e a Letícia falaram. Também vejo atividade em associações, em especial a BPI, né, que eu acho que eu mais participei mais ativamente desde o início da carreira. Foi super importante, como formação, as oportunidades que a gente tem de curso, de evento, participação nas comissões de estudo, nos congressos, e essa parte de networking. Então, a associação é um lugar de encontro de pessoas e de ideias. Então, o que a Tatiana falou, a gente conhece a pessoa aqui, daqui a pouco a gente vê, está trabalhando num caso junto, ou é o ex-adverso, mas você já conhece, já facilita na hora de conversar um acordo. Amanhã a pessoa é perito num caso, o teu assistente técnico, enfim, o mundo de PI é um ovo. A gente acaba todo mundo se conhecendo e tendo essa oportunidade de se conhecer, de aprender um com o outro, de criar essas trocas tão benéficas. E Tatiana falou de mentoria, eu já apresentei para a Joana também, já falei sobre isso. Há uns 2 anos eu também faço parte de uma associação que chama Women in Law Mentoring, que é uma associação voltada para profissionais mulheres, né, advogadas e bacharéis também. E tem várias atividades acadêmicas, mas a principal é a mentoria para jovens advogadas. Então, para mim, também tem sido uma atividade associativa que me traz a possibilidade de contribuir para a formação de uma jovem, né, profissional. É totalmente desafiador estar nesse lugar de mentora, mas também muito recompensante. Então, também é uma outra caixinha, outro lugar de atividade, mas também traz essa coisa de aprender muito, de se conectar com pessoas, e aí fora do mundo de propriedade intelectual, né, que trazem uns olhares técnicos completamente diferentes, traz esse desafio. E, de certa forma, complementa também as atividades da BPI. Alguns anos também, nesse meu papel de diretora adjunta da Câmara de Nomes de Domínio, também me traz outras coisas que são completamente diferentes do meu dia a dia. No meu dia a dia, eu não vejo mais nome de domínio. Já vi muito, Já vi. Né? Fiquei muitos anos na Montauri, muitos anos na OMP vendo nome de domínio, e hoje em dia praticamente só na BPI. É raro fazer isso aqui dentro da Netflix, mas é bom que eu continuo trabalhando com algo que eu gosto e continuo contribuindo, né? É uma oportunidade também de contribuir para o sistema de PI, para contribuir para a defesa do sistema. Então, para mim, são atividades que trazem bastante recompensas.
Não, maravilhoso escutar vocês. Eu acho que realmente a participação nas associações traz essa troca, né? Tem muitos pontos positivos, que as três já falaram muito, mas uma coisa que eu também acho importantíssima é que eu acho que quanto mais ativa, aí no caso aqui uma mulher está na BPI, eu acho que a voz dela vai ecoar mais. Então, eu acho que ainda tem essa vantagem, né? A gente aqui focando na questão de gênero, eu acho que é maravilhoso ver a quantidade de mulheres incríveis que tem na BPI e imaginar que cada uma delas ali tem o poder de ser escutada, né? Tem o poder de trazer um comentário, de fazer alguma observação. Então, eu acho que... E aquele comentário, numa associação, ele vai ecoar de uma forma que não é o que acontece normalmente dentro de um único estabelecimento. Então, eu acho que ainda tem essa vantagem, né, da gente aproveitar esse espaço para as mulheres também terem o seu lugar de ter a sua voz, seu lugar de fala naquele ambiente. Mas, enfim, obrigada pelas colocações de vocês. Eu queria falar agora um pouquinho da questão geracional. Tá? Aí até vou direcionar essa pergunta para a Letícia, depois de escutar a Tatiana e a Fernanda também, falar um pouco das mudanças que vêm acontecendo e os aprendizados que vocês têm recebido das gerações antes e das posteriores. Obrigada pela pergunta, Joana. Eu acho que... Eu me sinto muito feliz até de trazer esse aprendizado que a gente recebe das gerações que me antecederam e que hoje eu também tenho o prazer redobrado das que vieram depois, né? Até você trouxe essa foto como provocação para a gente começar a conversa, e dessa foto para a nossa realidade de hoje, um grande caminho se trilhou, né? E um grande caminho foi aberto e conquistado certamente. E enquanto esse caminho ia se fazendo para um espaço representativo maior das mulheres, eu acho que uma coisa geracional mesmo, das gerações que vieram antes de mim, é que não havia a menor possibilidade da gente não chegar no mercado com muita consistência e com muito empoderamento dessa voz, mas eu acho que o grande aprendizado que eu recebi das gerações que me antecederam bom, se você se propõe a fazer algo, faça muito bem. Claro que tem uma questão não só geracional para o feminino e para o masculino no geral, eu acho que a gente vai atravessando gerações, baby boomers, X, Y, Z, enfim, millennials. Essa questão tem uma questão cultural que não é só específica do gênero, mas certamente para que nós mulheres pudéssemos conquistar um espaço respeitado no ambiente de trabalho, das gerações que nos antecederam, vinha uma missão, assim, se você vai ser uma interlocutora nesse mercado, faça isso com muito brilho, né? Faça isso com muita consistência. E eu acho que esse aprendizado de consistência e de capacitação, ele é muito positivo. Claro que ele permanece hoje, sempre e depois, mas ele era ainda mais relevante num momento em que o caminho estava sendo construído. Então, eu acho que é isso que eu vejo e que eu recebi das gerações que me antecederam. Acho que de ambos os gêneros, mas, sobretudo, na questão feminina. Como é que a gente vai chegar nesse espaço? Como é que a gente vai se colocar? Eu acho que um desafio para a minha geração é que, depois de ter aberto o caminho, são questões para as quais eu não necessariamente tenho as respostas, mas como é que o nosso gênero, o nosso papel como mulheres nesse espaço de trabalho transforma o mindset e essa cultura. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades ainda de trazer o feminino, a multiplicidade do feminino, a pluralidade do feminino, o multitask do feminino, a sensibilidade do feminino, e isso ainda vem transformando esse mercado, mas acho que tem uma oportunidade ainda de transformação. E o que eu aprendo muito das gerações que me sucedem e com as pessoas que eu vejo, que eu fico apaixonada aqui no escritório, ou, enfim, nas trocas que a gente tem mesmo nas associações, é uma postura, é uma apropriação de si, com uma autoridade muito maior do que eu, que faço 50 anos esse ano,
tinha numa determinada idade. Quer dizer, essa apropriação, para mim, foi um longo, e continua sendo, um longo aprendizado, né, de cada uma de nós se apropriar da sua própria biografia, das suas próprias construções, das suas conquistas, e se dar um espaço e o direito de ter esse espaço e voz com serenidade nesse diálogo. Isso eu vejo nas gerações que vêm depois de mim, que já flui com uma naturalidade, assim, essa apropriação de si, dos seus próprios talentos, do seu espaço, uma tranquilidade de que essa voz deverá ser escutada muito maior do que comigo, ou do que na minha geração. Então, eu vejo para quem veio antes, eu vejo os meus desafios, e é assim que eu vejo e fico admirada e muito encantada com o aprendizado que eu certamente colho das novas gerações. Obrigada. Tatiana, Fernanda, alguém quer comentar esse tema um pouquinho? Quer falar, Fernanda? Eu falo no final, se quiser. Claro. Não, concordo totalmente com a Letícia, tudo que ela trouxe. Assim, por um lado, existe uma gratidão também, né, das gerações que vieram antes da gente. A gente olha essa foto histórica do Congresso da BPI de algumas décadas atrás. Imagina a primeira mulher, que eu não sei quem foi, mas a primeira que foi a primeira inscrita num congresso. Essa mulher foi uma pioneira, abriu portas, né? Você chegar num ambiente que te é hostil e ir abrindo os caminhos. Então, a gente deve também bastante gratidão a quem veio antes da gente aí abrindo os caminhos e rompendo barreiras, rompendo preconceitos, preconceitos esses que continuam. A gente hoje vê talvez um pouco mais suavizado, hoje ainda é mal visto, mas a gente ainda vê, a gente ainda sofre. Diferentes roupagens e intensidades, mas a gente ainda vê. E do que eu vejo, assim, da diferença geracional de antes para agora, para depois, tem muita coisa igual. Então, essa questão de autocobrança, a mulher precisa ser... A gente não precisa ser boa, a gente precisa ser perfeita, sempre. Existem vários estudos já sobre mulheres se candidatando a vagas de emprego. A mulher sente que precisa preencher 100% dos requisitos ou mais, né? Tipo, não, eu só preencho todos, eu preciso ter algo mais para me destacar. Enquanto o homem preencheu metade, 60%, está se candidatando. E ainda acha que vai ganhar, óbvio, porque ele é o melhor, ele é a cereja do bolo. Então, a gente sofre mais com isso, com muita cobrança externa, interna, síndrome da impostora, mulher linda, maravilhosa, bem-sucedida, incrível. Ai, não, mas eu sou péssima, eu sou horrível, não vou conseguir. Então, essas pressões que a gente ainda tem, eu acho que atravessam gerações. Pelo que eu converso de outras pessoas, de outras gerações mais velhas e mais jovens, continua. Com caras diferentes, mas a gente ainda continua com esses mesmos desafios. E eu acho que é o momento também da gente se unir. Falar, pô, peraí, como assim você que síndrome da impostora? Não é possível, né? Da gente se dar forças e trocar essas ideias mesmos. De que a gente já é grande maioria nas universidades de direito, na OAB, a gente geralmente chega muito melhor preparada. Desculpe, homens, vocês são ótimos e também estão bem preparados, mas a gente se cobra muito, então a gente normalmente chega muito preparado. Então também é o momento da gente se dar força, da gente criar a sororidade mesmo e dar força umas às outras nesse ambiente de trabalho também. E tentando pensar aqui num outro aspecto, além de tudo isso que vocês falaram, que eu concordo também, o gênero, número e grau, o que eu acho que a nossa missão agora é como a gente vai dar força entre as mulheres e trazer os homens para essa conversa. O que eu estava mencionando é de como a gente pode se ajudar e trazer os homens para essa conversa que é super importante, né, também. Uhum. Então, criar programas, criar debates, criar a gente poder trazer força para essas mulheres, delas terem essa autoafirmação, poderem se destacar, poderem estar em
na questão da preparação e na questão também de como a mulher das inventoras, de como Ai, gente, que pena. a associação está difícil, né? Tá quebrando, né? Tá Gente, quebrando. eu vou Eu entrar tô pelo arrasada. celular. Pera, eu vou entrar pelo celular, eu vou desconectar e entrar pelo celular, gente. Tá bem, tá bem. Desculpa. Imagina. Eu acho que é muito importante o que a Tatiana está falando. Ela falou da questão dos aliados, né? E eu acho que isso é importantíssimo, porque eu acho que, de uma forma geral, a gente não tem que ver... A gente está no momento de mudança, como Fernanda e Letícia já falaram, a gente falou das gerações que antecederam e que estão vindo aí, e eu sempre acho importante, eu tenho essa tendência na minha personalidade de não ver as coisas como conflitantes. Então, assim, vamos aprender com a geração que veio, vamos tirar o que tem de proveitoso ali, ainda que a gente, em diversas coisas, a gente possa não concordar, vamos ver o que tem de positivo, aprender com o que eles têm para ensinar e aprender com quem está vindo também. Porque a diferença de mindset dessa nova geração, ela é um negócio impressionante. Como a Letícia falou, eu diariamente aprendo com o pessoal mais novo do escritório, até mesmo na minha vida pessoal, com os meus sobrinhos, eles já vêm com o pé na porta, entendeu? E não aceitam coisas que muitas vezes nós aceitaríamos, entendeu? Porque culturalmente era a nossa realidade. Então, eu acho que tá realmente o impacto está vindo bastante grande aí. E aí, falando na questão de conflito, acho que a gente não tem que pensar numa questão de conflito geracional e também não uma questão de conflito de gênero, porque a gente quer os homens como aliados. Claro. A gente quer falar no tema. Então, acho que se a gente tem essa visão de estar todo mundo junto, virando essa página, acho que as coisas vão acabar fluindo demais. Eu sei que não é fácil, estou vendo a cara da Fernanda, que a gente sabe que não é fácil, que na realidade nós todas sabemos as questões que a gente acaba passando, né, Fê? Nunca né, Jô? Mas assim, eu acho Não. que vocês tocaram num ponto super importante, que é uma luta de todos, né? Uma responsabilidade compartilhada, como eu falei antes. No meu entorno, eu conto com muitos aliados, então fico muito feliz quando eu vejo isso, e tenho exemplos vários aqui dentro do ambiente de trabalho, em que a gente está numa reunião com uma pessoa de fora, e a pessoa está constantemente interrompendo a mulher que está falando na reunião. E tá ali, só olha para o cara. E aí vem o seu colega e fala, acho que a Fernanda está falando, essa reunião é dela. Então, também se colocar nesse lugar é super importante, e fazer esse movimento realmente de ser um aliado. Que isso passa por estudar, entender quais são os problemas, para você criar uma consciência e conseguir atuar. Nem sempre é fácil, não é uma coisa muito natural, mas quando acontece, a gente olha para o lado e fala assim, yes, que bom! É muito bom quando a gente conta com um aliado assim, para conseguir interferir, trazer o tema, é importantíssimo. Tatiana, e agora? Acho que agora vamos foi. lá, agora vai. Desculpa, gente. O que aconteceu? Imagina! Mas o que eu estava falando é desse acolhimento e de como nosso papel enquanto mulheres, enquanto líderes em propriedade intelectual, enquanto associação, o que a gente pode fazer para acolher e promover o debate, como esse encontro que a gente está fazendo, né? E como a gente pode ajudar essas mulheres a se sentirem confortáveis para terem essa voz, para serem escutadas, para criar esse ambiente. Ixi, cortou novamente. Cortou. Tem um ponto também, que a gente está, né, linkando com a questão geracional e nesse papel. Eu acho que justamente, Joana, daí a minha e a sua geração, a gente está bem nesse papel intermediário de facilitador de equalizador desse diálogo mesmo, porque a gente estava conversando antes para alinhar aqui, né, esse webinar. Muitas vezes, pessoas de gerações que nos antecedem
conversam conosco de uma forma e com as gerações futuras já não, peraí, eu não posso falar desse jeito porque eu sei que esse diálogo não vai chegar. E a gente ajuda a construir essa ponte, absorver os impactos e fazer nessas gerações que elas se compreendam e se conversem também. Exatamente. É como eu me sinto, Lê. É como eu me sinto. Eu falo que eu trato do assunto ainda com sotaque, aí vem essa geração nova fluente, assim, e a gente fica aqui de intérprete, entendeu? Exatamente. Muito bom. Tatiana. Gente, mil desculpas aqui, eu estou travando uma batalha aqui com a internet, mas, Não tem problema. mas eu acho que vocês pegaram o que eu tentei, né, explicar. Enfim, e eu também venho, né, eu regulo mais ou menos com a Letícia, e venho também de uma geração ainda muito presa, né? Eu acho que a gente ainda se sentia muito tradicional, né? Me lembro que a gente tinha que vestir saia naquela época, era uma coisa muito... Que bom que hoje em dia a gente é muito mais flexível, a gente é muito diferente do que a gente era, né, no passado, e a gente pode ter essa coisa mais informal, a gente pode se arriscar mais. Eu acho que a gente era muito mais dentro do mesmo padrão, todo mundo igual. Então, hoje em dia, a gente pode arriscar muito mais, o que é muito bom. Eu acho que a gente cria possibilidades maiores para todo mundo. Então, eu acho muito importante isso que você trouxe também, Fernanda, de você dizer que, no fim, mudou, mas também não mudou tanto. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque a gente viveu uma experiência no passado que a gente avançou onde a gente está hoje, mas a gente ainda não avançou tanto. Então, a gente precisa continuar pensando e atento, né, a essa mudança que ainda é uma mudança continuada, é algo que nunca para, né? Ou seja, o que a gente faz não pode dar por encerrado nunca. A gente tem que estar sempre trabalhando e sempre com o olhar atento, com a escuta atenta. Então, isso é importante também. Não, é um caminho sem volta, gente. Isso É um caminho não sem tem que volta. discutir. Um caminho sem volta. Olha só, temos 10 minutinhos para terminar o nosso bate-papo. Então, eu quero trazer assim uma pergunta final, pedir para cada uma de vocês compartilhar algum conselho que vocês dariam para uma advogada em início de carreira agora ou para vocês mesmas há 25, 30 anos atrás. E aí? Nossa, daria no mínimo 1 hora, né, para cada uma aqui. Dá para fazer um programa de mentoria inteiro. É isso. Não ter vergonha, falar, pedir ajuda, é o que eu falo para os meus filhos, né? Eu tenho um de 23 e outra de 21. E assim, fale com as pessoas. As pessoas gostam de ouvir, gostam de ajudar. Então, por mais que não tenha, vamos dizer, uma mentoria estruturada, e é ótimo poder ter mentoria estruturada, como você falou, Fernanda, é super interessante, mas ainda que não tenha um programa de mentoria, converse com as pessoas, pede para tomar um café, bater um papo, fazer um call. As pessoas gostam de dividir experiência, as pessoas gostam de poder ajudar as outras, trocar uma ideia. É bom para os dois lados isso. Então, não se acanhem, venham conversar, venham trocar ideias. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir e trocar, então acho que não se sintam presos, sabe? Eu acho que a gente precisa trocar, então acho que esse é um primeiro, né, uma primeira dica, vamos dizer assim. Vou deixar para as outras, depois volta se der tempo. Eu concordo totalmente com isso, eu acho que até... existem poucas oportunidades de mentoria formal, mas a gente tem muita mentoria informal, né? Até entre chefe, estagiário, professor e aluno, ou o que você falou de bate na porta de alguém, manda uma mensagem, pede para tomar um café. Eu estou sempre aberta, quem me manda mensagem, quando eu posso, abro um espacinho na agenda para conversar, faço com maior alegria. Além dessa dica que eu acho importantíssima, o que eu dou de conselho, né, para quem vem falar comigo acredite em você mesma. Tem a ver com a questão da síndrome de impostora que a gente conversou, e tenha coragem, assim, tenha valentia de se lançar, de tentar coisas novas,
não espere você estar 150% preparada para se candidatar para uma vaga, para um mestrado, para um curso, tarará. Eu vejo, assim, nessas conversas informais, no programa de mentoria, as pessoas, às vezes, esperam estar... A pessoa já quer ser mestra antes de se candidatar para o mestrado. Eu falo, querida, calma, você só tem que fazer um projeto, você só tem que estudar para a prova. Uma coisa de cada vez. Então, se lancem, sejam corajosas, sejam valentes. E não esperem cair do céu o reconhecimento. Então, peçam. Queria uma oportunidade de dar uma palestra. Estou sentada esperando. Por que você não bate na porta, né, na associação, no escritório, no lugar onde você tem abertura para falar, poxa, tem um tema interessante, eu gostaria de falar. Então, de novo, assim, seja corajosa, um pouquinho cara de pau também, para se lançar, porque muitas vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem e não acontece. Bom, então eu fiquei no último lugar. Só queria dizer que eu teria adorado ter a Tatiana e a Fernanda de mentoras lá quando eu comecei como profissional. Eu acho que falar um pouco mais do mesmo, mas acho que para mim o ponto mais sensível talvez seja esse da gente mesmo que a Fernanda trouxe, né, da síndrome da impostora, daquilo que a gente se critica, e justamente uma amiga um dia me falou, puxa, trate a você mesmo como você trataria a sua melhor amiga. Que conselho, se a sua melhor amiga viesse te contar esse seu desafio no momento presente, conseguir conservar, desculpe, sobre si um olhar distanciado, menos cobrador, menos julgador. E isso, eu acho, a gente se cobra muito, a gente se dá milhões de tarefas, a gente também é de uma geração que cresceu com aquele mito de que nós poderíamos ser super em todos os quesitos ao mesmo tempo, e a gente teve que aprender a conciliar a perfeição com o possível, né? Então você vai ser uma super mãe presente em todos os momentos da vida do seu filho, você vai ser uma super profissional atualizada de todos os temas em debate, e você vai ser uma super esposa ou parceira, e além do que você vai super cuidar de você mesma todos os momentos, e vai cozinhar as... E vai correr uma maratona. Vai ser assim, especialista em vinho, gastronomia, e charuto, em qualquer outra coisa. Calma, né? Eu acho que aprender a tratar a si mesmo, como uma amiga vem te pedir um conselho, você fala, calma, agora você está focada nisso. Tudo bem você fazer o melhor possível nisso outro. Então, assim, ter uma certa gentileza conosco, seja sua melhor amiga. E talvez, assim, só para complementar, no fim também ser você mesmo, né? Eu acho que depende de onde você esteja, o ambiente de trabalho que você esteja trabalhando, no fim, você tem que ser você, né? Eu acho que você tem que construir a sua carreira, construir os seus relacionamentos profissionais, a sua trajetória, sendo quem você é. Então, não tem muito como fugir disso. Acho que você tem que ser autêntico com você, porque senão você vai se frustrar demais. Então, não pode fazer isso, porque o outro faz e se deu bem, eu vou fazer também. Você tem que ser o que você acredita que funciona e é o certo para você. Então, claro que tem parâmetros, tem questões que você tem que seguir e tal, mas você tem que acreditar naquilo que você entende que é o certo, que é o que faz sentido para a sua vida, para o teu limite, para o que é o que fecha na sua consciência, no seu íntimo ali, no que você acredita para você, porque daí as coisas são mais naturais. E o que eu acho que talvez seja a grande diferença do passado para hoje, porque é o que a Letícia falou, a gente vem de uma geração que a gente tinha que ser perfeito início, meio e fim, né? E eu confesso que eu não aprendi ainda não a ser diferente, né? A gente ainda carrega esse negócio de estou ainda buscando ser um pouco mais tranquila, mas a gente carrega esse peso ainda, né? A gente tem que trabalhar isso, mas enfim, eu acho que a grande vantagem de hoje em dia é que, principalmente até com a história da pandemia, que todo mundo ficou em casa, as famílias se ajudaram mais e a coisa mudou, né, na cabeça de todo mundo, talvez a gente tenha um olhar mais sensível de todos para uma vida diferente. Então, hoje em dia, os homens também estão mais no ambiente familiar, hoje em dia você está numa reunião,
é mais comum, assim, você está numa reunião, você pode estar em casa, imagina, antigamente você não podia estar em casa numa reunião, então, talvez hoje em dia você já tenha uma flexibilidade maior, que no passado era inadmissível isso. No passado você tinha que estar no trabalho, aquelas números de horas, não sei quantos 1000 dias por semana, não podia sair cedo, e hoje em dia você pode sair e continuar trabalhando em casa, e você pode um dia na semana ou 2, enfim, seja lá quantos forem, estar em casa trabalhando, e você vai produzir igual, e talvez até melhor. Então, essa flexibilidade do mundo de hoje não tinha antigamente, e isso trouxe um benefício para todos, inclusive para nós mulheres. Então, acho que isso é um ponto muito interessante, e é algo muito diferente do passado. E acho que isso muda na nossa vida enquanto profissional, enquanto mulheres também, porque talvez a gente consiga gerenciar melhor e esse olhar atento também da família como um todo, que tem um equilíbrio maior. Então, essa é uma diferença que eu senti. Conselhos maravilhosos. Eu acho que vou falar só uma coisa a mais, Joana, que agora a Tatiana falando, eu lembrei também dessa questão da gente trilhar o próprio caminho e não tentar seguir o outro, copiar o outro. Eu acho isso super importante, até porque muitas vezes a gente está se comparando com a imagem que a gente projeta do outro. Geralmente é isso. A gente olha o currículo, o LinkedIn da pessoa e fala, nossa, maravilhosa, perfeita, nunca errou. Mas, cara, currículo e LinkedIn não conta a derrota de ninguém, né? A nossa vida, a nossa carreira é feita de altos e baixos, a gente acerta muito, erra um montão, aprende no processo e vai. Então, assim, de novo, coragem, não ter medo de errar, não se comparar com o outro e não se comparar com a imagem que a gente faz do outro. No papel, todo mundo é linda, perfeita, maravilhosa, nunca errou. Mas a verdade é que a gente é um processo. Todo mundo é humano, que todo mundo é humano. Todo mundo errou, como ser humano e como profissional, a vida faz isso. Né? Então, também não ficar se apegando a essas ilusões. Maravilhoso. Meninas, temos 2 minutos. Estava olhando aqui o chat, vários elogios, mas eu não estou vendo nenhuma pergunta. Mas também a gente está com pouco tempo. Eu acho que a gente, enfim, tem aqui, a gente apresentou as palestrantes, acho que estão todas abertas a responder qualquer pergunta que possa ser feita posteriormente, com certeza. Então, se pudesse dar um conselho também, que eu fiquei pensando, escutando vocês, tanta coisa maravilhosa. Se eu fosse falar alguma coisa, eu vivo a minha vida focando na prioridade do momento. Tá? Porque eu sou advogada, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou filha, a gente não pode esquecer que a gente é filha também, claro. Tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Então, eu vivo a prioridade do momento e dou tudo de mim para aquela prioridade do momento, que muitas vezes é o trabalho, às vezes está no meio do trabalho, acontece alguma coisa com o filho, você tem que focar no filho. Mas o meu conselho é esse, vai priorizando e vai pensando no momento, não vai pensando daqui a 1 milhão de anos, sabe? Vamos focando ali. E outra coisa que eu faço muito é ser organizada. Eu acho que isso é um ponto importante. Não adianta você ser a pessoa mais incrível, mais inteligente do mundo se você não consegue se organizar. Então, ali você também não vai conseguir dar os próximos passos. Mas acabei me metendo aqui Mas você falou muito bem. Aliás, a organização, eu sou neurótica com a organização. Eu sou neurótica. Eu sou neurótica com organização, sou chata, tá? Mas, enfim. Eu sou a maníaca das listas de tarefa, das tudo lindo comigo mesmo. Eu já tenho toque, então tá tudo certo. Já vamos assumir então a gente está junto, toque. Né? Mas, estão aqui recebendo os elogios. Queria agradecer mais uma vez vocês, um prazer estar nessa mesa com vocês, agradecer a Érica, que sempre apoia nossas iniciativas, agradecer ao comitê de novo, agradecer ao Gabriel, que é um super aliado, vou dizer que a BPI tem um presidente, que esse é um aliado incrível, e é isso aí, até a próxima, e obrigada. Feliz dia. Obrigada a vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau.